Olá pessoal, tudo bem? Para quem acompanha o vídeo aqui pela primeira vez, eu sou a Ana Rodrigues, astróloga, e fazemos aqui semanalmente a nossa reflexão semanal, com um olhar um pouco mais prático, levando em consideração os temas da astrologia clássica. Nós vamos fazer a avaliação aqui para a semana do dia 24 a 30 de maio, quarta semana do mês de maio, e é uma semana onde nós não temos assim grandes eventos acontecendo. Nós tivemos uma lua nova na semana passada, né? E agora a gente tem aqui uma formação de fase crescente e vamos ter Mercúrio ingressando no signo de Câncer também nessa semana. Vamos ver aqui no dia a dia, temos poucos aspectos ao longo da semana, mas alguns bons, né? E outros não tão bons, mas com uma questão de período, né? Com uma influência em termos de período um pouco mais rápida. Vocês vão perceber que a maioria dos aspectos acontecendo durante essa semana são todos da Lua mesmo, que é o astro que se movimenta mais rápido. Mas vamos ver aqui no dia a dia como tudo isso vai acontecer. No domingo, dia 24, nós vamos começar com a Lua formando uma conjunção com Vênus, depois ela vai formar uma conjunção com Mercúrio e aí ela vai ingressar no signo de Câncer mais adiante aí ao longo da noite. Bom, então eu coloquei diversidade aqui como tema, porque a gente, nesse momento em que a Lua chegar à conjunção com Vênus, ela vai estar aqui em Gêmeos, obviamente, então ela passa por Vênus, depois passa aqui por Mercúrio. E Gêmeos é um signo que traz uma abertura em termos de possibilidades, né? Se a gente estiver falando em interesses, ele amplia o campo. Como a gente tem a Lua que rege o humor chegando a Vênus, que é um planeta muito relacionado à diversão, entretenimento, desejos e coisas desse tipo, nós vamos ver aqui os temas do domingo se abrindo para múltiplos caminhos. Então, diversidade em todos os sentidos. Bom, é bom no sentido de buscar alternativas, principalmente porque depois também vai chegar a um aspecto, a uma conjunção com Mercúrio. Então, tanto Lua e Mercúrio têm esse traço sobre as condições mentais, né? E por isso a gente vai ver esse tema bom fluindo no que diz a encontrar alternativas, soluções diferentes, abrir as possibilidades para temas mais curiosos, por exemplo. Instiga um pouco mais a vontade de fluir num sentido diferente do que o habitual, né, do que está acontecendo. E é alegre, né? É uma influência bastante alegre, animada. Só que esse primeiro momento, quando a Lua chegar a Vênus, vai encontrar Vênus aqui no movimento retrógrado. E não é assim uma influência tão poderosa, assim podemos dizer, né, para os temas de Vênus. Por isso, necessita um pouquinho de atenção quando a gente abre muito campo para vários interesses ao mesmo tempo, porque fica tudo no nível de superficialidade, a gente não se aprofunda muito nas coisas e pode ter soluções prematuras, soluções baseadas em questões muito superficiais mesmo, tá? Então, o desafio é justamente o fato de Vênus estar retrógrada, mas ela tem uma característica benéfica naturalmente, né? Só o fato de estar retrógrada é que acaba desajustando um pouco. E o fato de estar peregrina também, né? Não é só o retrógrado, não. Aqui nesse grau 19 de Gêmeos, ela não tem nenhuma dignidade essencial. Isso faz com que esse tema de interesse, de desejo geral, de busca por diversão geral, fique um pouco desagregado. A ideia do se divertir a todo custo, tudo bem, depois a gente resolve, sabe aquelas questões de um excesso, às vezes, de uma visão positiva e que acaba não levando a uma observação consistente dos fatos. Então, o lado bom é porque a gente se diverte, vai ver o interesse fluindo em assuntos diferentes, abre possibilidades diversas para aumentar as coisas, mas o lado mais desafiador é que não concentra nada, né? Não estabiliza nada. E Gêmeos é um signo mutável, então a gente vê muita inconstância. Na verdade, vocês vão perceber que ao longo dessa semana a gente tem alguns dias que essa inconstância, um clima mais instável, flui ao longo do dia, né? Tem alguns momentos da semana que essa influência vai estar bem evidente. Então a gente pode até observar a semana num conjunto geral com alguns momentos nesse tom. Mas quando chegar lá às 8h09 da noite, a Lua vai ingressar em Câncer, que é o domicílio dela, né? Câncer já tem uma influência cardinal, um modo de ação cardinal, mas ainda assim Câncer, pela própria questão da cardinalidade, proporciona movimento para a Lua, né? Mas aqui a gente tem um movimento um pouco mais emocional e introspectivo, né? Não é mais aquela característica mais dispersa, alegre, extrovertida, como esteve ali com a Lua no signo de Gêmeos.
certo? Então a gente percebe que ao longo do domingo a gente começa com um volume de energia alto, de ânimo, né, de vontade até de buscar alternativas, coisas diferentes, de se divertir, de achar novos horizontes, bom até para paquerar, né? Mas depois, quando a Lua ingressa aqui no signo de Câncer, essa influência diminui um pouquinho, ela vai para um teor muito emocional, bem mais permeável do que o signo de Gêmeos. Gêmeos ainda tem uma permeabilidade, mas aqui com a Lua em Câncer é muito permeável no nível emocional, tudo incomoda, tudo atinge no nível emocional. Agora, na segunda-feira, no dia 25, nós vamos ter um aspecto aqui às 11h57, que é a Lua formando um trígono com Marte. Bom, nós vimos que Marte ingressou em Peixes há 2 semanas atrás, e a Lua, que inicia o dia aqui, né, 6 da manhã e 5 de Câncer, vai chegar a 8 de Câncer às 11h57. Marte é o planeta que imprime ação, só que em Peixes há um tipo de ação um pouco mais descentralizada. E esse aspecto, ele é harmonioso, mas eu vejo assim, que um potencial positivo, construtivo dessa influência pode ser se você estiver precisando entrar a fundo em alguma questão de um teor mais sentimental, afetivo, né, mais emocional. E se você estiver buscando por possibilidades diferentes, oportunidades diferentes, coisas diferentes do que é o que está acontecendo no momento, né? Porque como Peixes é mutável e a Lua chega com essa característica bem emocional até lá, conseguir apoio, por exemplo, ajuda, ou conseguir encontrar soluções em meios mais subjetivos, né? Dando mais rodeios, por exemplo, é uma possibilidade até boa. Agora, não é muito interessante se você precisa resolver questões de um teor muito prático, porque essa influência ela está com a característica muito emocional e tira muito da racionalidade, da objetividade, né, de um olhar mais racional sobre os fatos. Por isso, mesmo o aspecto sendo harmonioso, eu recomendaria a vocês, nesse momento aqui, lidarem mais com as coisas de um teor mais subjetivo, né? De mais profundidade emocional, por exemplo, ou que você precisa interpretar os fatos, que precisa buscar coisas que não sejam de um nível prático, né? Para a produtividade, mesmo pensando em resultados práticos, ela pode não ser assim tão fluente, tão positiva. Mas a gente tem um clima durante esse momento bem emocional, tá? Então, pode até ser um momento de bastante sensibilidade sobre acontecimentos e tudo mais, né? Se você estiver envolvido com um tipo de atividade que envolva esse tema mais de generosidade e tal, é um bom momento, inclusive, né? Ele leva os temas adiante nesse sentido. E só isso no dia 25, né? No dia 26, o que acontece é que nós vamos ter a Lua chegando a uma oposição a Júpiter às 22h06. Então, durante todo o dia, praticamente, ela não vai formar aspectos. Isso significa que esses momentos todos vazios aqui, né, sem aspecto, não são muito indicados para início de coisas e tal, né? É um tipo de influência que não leva muito ao desenrolar dos acontecimentos. E também porque ao longo do dia ela vai se aproximando dessa oposição. E aí, Júpiter não está com uma característica de expansão, né? Ele não tem um potencial expansivo, é muito aberto em termos de otimismo, por exemplo, ou até de generosidade. Mas nós vamos estar aqui com a Lua no signo de Câncer chegando a essa oposição, que eu entendo como as desculpas excessivas, por exemplo, quando você tenta lidar com um tipo de situação e não consegue chegar ao âmago da situação, por exemplo. Ou quando evita resolver as coisas, julgar as coisas por um prisma racional, por esse fator aqui muito emotivo. Então acontece que a gente tem um clima que para indulgência excessiva, desculpas excessivas, perdão excessivos, fica um pouco mais forte, mas o teor do aspecto é desafiador. Então você tem que ficar atento à maneira como se envolve nesses processos de buscar uma indulgência, de pedir perdão, ou de desagregar aqui no senso do julgamento, né? A gente percebe mesmo que julgar os fatos não está muito fácil, Júpiter está bem precário e a Lua muito emocional. Então esse teor emotivo acaba sendo bastante prejudicado por uma falta de ponderação. Eu diria que a habilidade para ponderar as coisas está bem complicada aqui durante esse dia 26 na terça-feira. Então evitem também esse momento aqui para resolver
questões importantes, ou mesmo as que não sejam tão importantes, porque às vezes acaba levando as coisas para resultados não muito bons, né? Bom, pensando também que Júpiter em Capricórnio retrógrado não tem um potencial de crescimento, de expansão e de prosperidade, essa oposição diz para evitar os temas ligados ao assunto da prosperidade, investimentos. E outro fator também é que Júpiter está sempre muito relacionado com as coisas de fora, longe e tal. Se você costuma investir em moedas estrangeiras, por exemplo, essa oposição pode trazer uma repercussão. A gente pode até ter notícias durante esse dia aqui sobre os temas ligados ao câmbio e tudo mais. Em nível geral, Júpiter rege a justiça também, então a oposição de Lua com Júpiter não favorece muito o tema jurídico, no sentido global, né? No dia 27, a Lua já vai ingressar no signo de Leão, às 3h30 na madrugada. Às 6h42 chega uma oposição com Saturno e só lá no meio da tarde, um pouquinho depois, é que ela vai chegar a um aspecto harmonioso com o Sol. Então, nós começamos o dia com uma influência um pouco nervosa. E eu coloquei o tema literal porque a oposição de Lua em Leão, né, de modo fixo, com Saturno em Aquário fixo aqui também, não é muito produtiva para fazer as coisas fluírem, né? Então ela é aquele tipo de influência que leva as coisas no sentido literal. Para os assuntos cotidianos, o que a gente tem que trabalhar é um pouco mais de flexibilidade no olhar, né? E principalmente porque a Lua vai levando o ritmo do dia. Então aqui é aquela coisa meio do a ferro e fogo. Se eu falo A e outro fala B, entra em conflito porque um falou A e outro falou B. Não tem uma facilidade para chegar no meio termo, né? É bem essa influência. E Saturno está no domicílio dele, mas também bastante lento e retrógrado, e isso não favorece muito um fluir muito amplo do pensamento, ou até de temas ligados às questões mais construtivas, né? Como todo mundo associa a Saturno, a gente vê uma rigidez mesmo, né? Então tem que evitar levar as coisas nesse sentido literal mesmo, né? Levar as coisas meio no nervosismo. É uma característica bastante nervosa essa aqui da oposição da Lua e Leão com Saturno em Aquário. Mas lá pro meio da tarde, um pouquinho depois, ela vai se dissolvendo bem, porque aí a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso ao Sol, e o Sol está em Gêmeos, né? Então a gente tem aqui uma característica um pouco mais animada. Ela não é tão leve porque a Lua em Leão não tem uma característica leve, mas ela é bem humorada, ela é cheia de generosidade, tem uma influência mais aberta mesmo e alegre também, né? A gente pode pensar exatamente nesse sentido. Mas não vamos esquecer que também o Sol está se aproximando aqui de uma quadratura com Marte, mas só vai acontecer na próxima semana, né? Bom, 28, quinta-feira, a Lua forma um aspecto de sextil, 60 graus com Vênus, aqui às 10h30, é esse aqui aparece primeiro, né? E depois nós vamos ter o ingresso de Mercúrio no signo de Câncer. Esse primeiro momento de Lua em Leão em sextil com Vênus é muito animado, mais até do que o sextil que a Lua formou com o Sol no dia anterior. Porque Vênus tem esse tema da diversão, do entretenimento, da beleza, enfim, de curtir mesmo, né? É o planeta que mais tem essa relação com as coisas boas da vida. Mas não se esqueçam que Vênus está peregrina, daqui a pouquinho ela vai voltar aqui para o termo dela, mas ainda ela não está no termo dela, né? E Gêmeos, né, é um signo que promove bastante abertura. Isso, no movimento retrógrado, no meu ponto de vista, leva a gente a perder um pouco do senso de estrutura das coisas, né? E como Vênus rege o desejo e abre muito campo e parece, eu já falei para vocês disso, né? Parece que tudo é bom, então a gente tem um pouquinho de dificuldade com as escolhas que envolvam desejo. Tudo é bonito, tudo é legal, tudo agrada, tal, fica um pouco complicado para decidir sobre os fatos. Mas como a Lua está em Leão, que é um signo fixo, quando chega nesse sextil, ela traz um pouquinho mais de facilidade para concentrar essa característica muito aberta de Vênus em Gêmeos. E pode ser um momento positivo para retomada de lucros, para retomada de investimentos, para retomada de temas que envolvam dinheiro, até para compras também. A Lua vai formar um aspecto harmonioso com Mercúrio, que rege o comércio, mas só depois quando ela já estiver no signo de Virgem, né? Então, por enquanto, ela tá numa influência positiva com Vênus, que no meu ponto de vista favorece tanto se divertir,
um ponto de vista alegre sobre a vida, né, sobre os acontecimentos, e também favorece lidar com os temas ligados à moeda, a atender aos desejos com as coisas de nível material também. É muito animada essa lua. E aí, quando chega às 15, Mercúrio entra em Câncer. Mercúrio é o planeta aqui no nível global, tem relação com os assuntos burocráticos, com as notícias, com os transportes, com as estradas. E Câncer não é um dos territórios mais fortes para Mercúrio, né? Principalmente porque nesses primeiros graus ele não tem dignidade nenhuma, ele está peregrino. Esses temas entram numa característica muito emocional da Lua, do território da Lua, né? Então, o que a gente precisa ter atenção sobre o que a gente vê no mundo e sobre as decisões que precisamos tomar é com a parte analítica mesmo, né? Porque ela cai numa característica mais subjetiva, mais introspectiva, né? Que é fleumático, aqui o signo de Câncer, elemento água, cai numa característica muito emocional. E às vezes até a maneira como se pronuncia verbalmente, né, em termos de palavras, escolha de palavras, tem esse teor mais emocional, tá? Mas por um lado, o signo de Câncer ele tende a uma característica mais organizada também, né, mais acolhedora, tal. Então também eu vejo que esse cuidado é possível, né? E no dia 29, nós temos a Lua ingressando no signo de Virgem às 8h40 e depois é que a Lua vai formar um sexto com Mercúrio, aquele sexto que eu falei para vocês. Aqui eu coloquei o tema como economia porque Virgem é um signo muito simples assim, né? Que tem uma tendência, uma característica bem marcante de simplicidade, de organização, de administração. E quando a Lua chegar então a se encontrar com Mercúrio, que é o regente de Virgem, né? E a Lua é regente de Câncer, a gente tem uma característica muito interessante para os temas ligados à economia. Pode ser um bom momento para investimentos, e eu recomendaria os investimentos moderados, até não precisa ser tão seguro, né? Porque Virgem tem um modo de ação mutável, né? Mas tem uma tendência muito boa para os assuntos ligados à economia. Economia com investimentos, como também as economias ligadas às compras, né? Porque Mercúrio também rege o assunto do comércio de uma forma geral. E por isso, aqui é um bom momento mesmo para você economizar em compras importantes, né? Até nas compras cotidianas mesmo. Bom, a gente tem um clima muito equilibrado para temas ligados às notícias, ao fluir da comunicação, à troca de mensagens. Ele é bem equilibrado e suave, sim, né? Não é uma influência agressiva. Podemos dizer assim, uma característica prática. O que vai favorecer bastante também um olhar mais criterioso, né? Porque Virgem tem uma tendência um pouco mais criteriosa, tal. E principalmente em termos de qualidade das coisas, né, a gente tem uma possibilidade muito boa de conseguir observar detalhes, coisas menores. É uma característica que eu vejo prática e produtiva, esse encontro aqui. O sexto não é o aspecto mais poderoso de todos, mas geralmente ele gera oportunidades boas. Por isso que para o tema da economia, dos investimentos de maneira geral, do comércio, esse é um tema bom. E é bom também para lidar com as burocracias, temas de Mercúrio, papéis, documentos e coisas nesse sentido, porque aqui cria uma facilidade, né? Esse tema de praticidade acaba facilitando resolver qualquer assunto ligado a isso. E coisas das comunicações diárias também, se você precisar entrar em contato com alguém específico, que não seja só comunicação com parentes, pessoas próximas, né? Às vezes é necessário contatar uma empresa, por exemplo. Então tem um pouco mais de facilidade para esses assuntos, né? Um dos dias bastante agradáveis, eu vejo assim como muito positivo, pensando nesse assunto dos investimentos. Agora, no dia 30, é uma influência muito instável, porque a Lua está aqui no signo mutável, ela já saiu dessa recepção mútua que ela teve no dia anterior com Mercúrio, e vai chegar à quadratura com o Sol, formando a fase crescente à 00h30. É uma quadratura mutável, então os signos mutáveis representam um pouco mais de instabilidade, né, do movimento do ir e vir, não é nem uma coisa nem outra, né, tá ali na mudança. E para um momento de fase crescente, ficar atento mesmo ao que você vai investir nesse momento. Ele é propenso a algumas mudanças e oscilações, então eu não recomendo muito esse momento para grandes tomadas de decisão, porque ela não tem uma característica de firmeza e de concentração.
Às 4h34, a Lua vai chegar a uma oposição com Marte, aí vejam só. E depois, às 12h18, há uma quadratura com Vênus. Então, todos os aspectos do dia envolvem signos mutáveis, né? A Lua atingindo aos planetas em signos mutáveis. E é um dia muito instável mesmo, porque Marte representando a ação no signo de Peixes tem uma característica bem emocional, mas poderia até ser generosa e acolhedora e tudo mais, sensível, mas o aspecto é desafiador e a gente tem muita dificuldade com a concentração, com produtividade. Então a instabilidade vem num tom de dispersão da ação, vem num tom de dispersão dos interesses, tenta fazer uma coisa e não dá certo, tenta conversar com alguém e não dá certo, se programa para fazer uma coisa e daí tudo muda. Então planos aqui no dia 30 podem mudar com bastante rapidez. E esse clima de instabilidade é propenso às novidades não muito agradáveis, né, aos imprevistos. Por isso, se você tiver que iniciar alguma coisa importante, resolver um tema importante, escolha um outro dia. Esse dia aqui, até o meio-dia, pelo menos, tem uma influência muito instável, não mantém as coisas. Iniciar algo com esse tipo de influência leva à impermanência, leva à dificuldade mesmo com resultados, principalmente se forem temas que precisam de um resultado objetivo e prático. E mesmo para os que não tenham um resultado como um tema objetivo, vamos pensar que você quer lidar com um assunto que precisa estimular a sensibilidade, que precisa estimular a subjetividade, interpretar. Esses aspectos, né, esses níveis de aspecto aqui, quadratura e oposição, não levam a uma produtividade, eles dispersam. Então, ao invés de você conseguir abstrair de uma forma construtiva, abstrai para a dispersão, abstrai para a falta de foco, para a falta de objetividade. Então, tá um pouco complicado mesmo aqui o sábado, dia 30. E são essas influências dessa semana. Como eu disse para vocês, os aspectos todos aqui dessa semana são formados pela Lua, são aspectos rápidos, mas a gente tem momentos importantes. Temos alguns momentos alegres, né? Vocês viram que tem dias ali com uma característica mais alegre. E alguns que merecem bastante atenção, como aqui no dia 30, ok? Mas na próxima semana a gente volta, tem mais movimento, tem algumas coisas novas se desenrolando. E deixo um abraço forte para todos vocês e deixo o recado aqui para acompanharem lá no site os artigos que eu estou postando e as novidades. Inclusive na primeira página você pode deixar o seu e-mail para receber as novidades, gente, porque eu tenho bastante novidade para fluir. Estou esperando acabar essa quarentena para a gente movimentar os cursos e aí a gente vai entrar com alguns cursos mais curtos para complementar o conhecimento do curso de astrologia natal, curso da análise do mapa infantil, da análise vocacional, de análise de saúde especificamente. São cursos bem interessantes, tá bom? Um abraço para todos vocês, então, e até a próxima semana com mais uma reflexão astrológica. Até mais!